Agora, pessoal, nós vamos ver como é a forma correta de se utilizar a camisinha masculina. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem ilustrativa para vocês terem uma ideia melhor de como isso deve ser feito. A camisinha masculina deve ser colocada pelo homem e ela deve ser colocada com o pênis ereto antes de entrar em qualquer contato com a vagina. Depois, ele deve segurar a ponta da camisinha com os dedos para retirar todo o ar. Nenhuma bolha deve ficar dentro da camisinha para que ela não se rompa. A ponta da camisinha está livre, servindo de depósito para o esperma após a ejaculação. Então, após apertar, segurar para garantir que não tenha ar, deve-se deixar sobrar essa parte na frente para poder reservar o esperma. Aí depois coloque a camisinha na ponta do pênis e vai desenrolando até a ponta do pênis. Após a ejaculação, a camisinha deve ser retirada imediatamente antes que o pênis volte a seu estado normal. Aí retire a camisinha, segurando com cuidado pela base para que o esperma não vaze. E então, depois de ser usada, é só dar um nó na camisinha e embrulhá-la e jogar em um lixo. E lembrando, pessoal, que a camisinha ela só deve ser usada uma única vez. A camisinha feminina, ela é muito parecida com a camisinha masculina. Agora nós vamos ver como ela deve ser colocada. A camisinha feminina deve ser colocada pela mulher. Deve-se segurar a camisinha com um anel externo, segurando embaixo, como vocês podem ver no esquema. Depois, aperte o anel interno para poder introduzir dentro da vagina. Com o dedo indicador, empurre a camisinha o mais fundo possível. A camisinha deve cobrir o colo do útero. Depois, o anel externo deve ficar mais ou menos uns 3 centímetros fora da vagina. E não estranhe se essa parte ficar para fora, pois serve para aumentar a proteção, até que a moça e o parceiro tenham segurança. Aí, ele irá guiar o pênis até a vagina com a mão para ter certeza de que está colocando da maneira correta. Depois, após a relação sexual, retire a camisinha feminina, apertando o anel externo com força e a extremidade externa da bolsa para garantir a manutenção do esperma no interior da camisinha. Puxe-a delicadamente para fora com muito cuidado e depois do uso, ela só deve ser descartada. Dê um nó, embrulhe com papel higiênico e descarte no lixo. Uma coisa para se atentar, pessoal, é que nunca deve se usar a camisinha feminina e a masculina ao mesmo tempo. Tanto um quanto o outro, sozinho, se usados da maneira correta, já garantem uma proteção tanto contra a gravidez quanto infecções sexualmente transmissíveis. Agora vamos falar dos espermicidas e do diafragma. O espermicida é uma substância química que mata os espermatozoides e ele pode ser encontrado em farmácias e não precisa de receita médica. Geralmente ele é usado juntamente com o diafragma. Os espermicidas devem ser colocados no fundo da vagina com os dedos ou utilizando um aplicador antes de cada relação sexual. A espuma, a geleia ou creme podem ser colocados imediatamente antes das relações sexuais. Já o diafragma é um anel flexível não descartável coberto por uma membrana fina de borracha. É colocado pela mulher no colo do útero antes da relação sexual. O diafragma ele deve ser feito sob medida por um profissional da saúde. Após a relação sexual, a mulher deve permanecer com o diafragma por cerca de 8 horas. Após esse período de tempo, deve ser retirado, lavado com sabão neutro e ser guardado para
ser utilizado novamente. Então, antes da mulher colocar o diafragma, ela coloca o espermicida na borda. Então, antes de iniciar a relação sexual, a mulher irá colocar o espermicida na borda do diafragma e fazer a introdução, encaixando esse diafragma no colo do útero. Agora vamos falar sobre os métodos hormonais. Esses métodos, eles são exclusivos apenas para as mulheres e estão relacionados aos hormônios progesterona e estrógeno. Esses métodos irão liberar esses hormônios que irão inibir a ovulação, em alguns casos, podem até inibir a menstruação. Eles só podem ser utilizados com a indicação e o acompanhamento de um médico ginecologista. São eles as pílulas anticoncepcionais, que são os mais utilizados. Também temos as injeções, implantes, adesivos e o anel vaginal. Apesar de ser o contraceptivo hormonal mais popular, os métodos vêm ganhando espaço pela sua praticidade, levando em conta que a pílula exige disciplina e há contraindicações e não protege contra infecções sexualmente transmissíveis.